Oi, pessoal. Hoje vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 19. Ali o Senhor viu uma figueira, mas essa figueira só tinha folha, mas não tinha frutos nessa figueira. E essa figueira Jesus Cristo amaldiçoou e ela secou na hora. Então, quando a gente vê a figueira, ela é diferente de outras árvores. Normalmente, quando as árvores quando a gente vê a característica das árvores, elas recebem a luz do sol, fazem fotossíntese e ficam com as folhas verdes. Então, eu conheço uma pessoa que tem um pomar de maçã. Então, ele calcula quantas maçãs vão dar pelas folhas. E quando tem muitas folhas para dar muitos frutos, propositalmente ele tira algumas folhas. Então, ele planta, né, e essa fotossíntese ele faz com que possa nascer os frutos. Esses lavradores sabem exatamente por quantas folhas grandes é que vai dar maçãs. Então, se uma árvore de maçã ela dá muitas flores, ela dá muitas folhas, porque ela tem que dividir os seus nutrientes, então as maçãs ficam pequenas. Então, para ela poder nascer maçã grande, então ela tira várias folhas pequenas para que não dê maçãs pequenas, mas para que dê maçãs grandes. Se na árvore não tiver folha, não tem como ela dar fruto. Então, na primavera, antes de brotar o fruto, ela dá folhas. E depois essa folha nasce flor e depois nasce fruto. Mas quando a gente era pequeno e eu via a figueira, era bem diferente. Porque essa figueira tem uma fé muito boa. Mesmo que ainda não tenha folha, mas ela acredita que vai nascer folha e ela começa a dar frutos primeiro. Então, a gente chama figueira porque ela não tem folha, não tem flores, e dando frutos, vendo primeiro o fruto, depois começa a dar folha, e assim os frutos começam a se desenvolver. Todas as outras árvores, primeiro vê a folha e depois dá o fruto. Mas a árvore de figueira já sabe que antes de dar a folha, ela já dá o fruto. Então aqui está falando que Jesus Cristo viu essa figueira sem fruto. Então essa figueira tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. Então, essa figueira pensou como, para eu poder dar muitos frutos, eu tenho que ter muitas folhas. E aí ela se esforçou para dar muitas folhas. E se esforçando para ter muitas folhas, ela acabou perdendo essa habilidade de poder dar fruto. Então, essa árvore tinha muitas folhas. E quando Jesus Cristo veio de longe, essa árvore estava cheia de folha. Então, quando a gente vê a característica da figueira, primeiro ela dá muitos frutos e depois a gente sabe que vai ter muitas folhas. Mas quando Jesus Cristo se aproximou dessa figueira, não tinha nenhum fruto. Quando eu penso nisso, meu coração fica muito assim chateado. Se eu fosse essa figueira,
Porque quando ela já está cheia de folhas, é porque os frutos já estão para amadurecer. Se ela primeiro tivesse dado fruto, né, e depois tivesse cheio de folha, porque Jesus Cristo estava com muita fome, ele teria olhado a figueira, e se a figueira tivesse dado esse fruto para Jesus, quão glorioso não seria para ela? Quando eu penso nisso, é muito diferente a forma que eu penso e a forma que Jesus Cristo pensa. Então, como a gente foi treinado por Satanás? A gente aprendeu desse mundo de Satanás. Então, nós fomos treinados de que forma? Então, por exemplo, se quisesse formar a luz aqui nesse mundo, você tem que ter toda aquela situação preparada para poder acender luz, gerador, lâmpada, ou se não uma fogueira. Vamos supor, eu quero dirigir um carro. Então, eu vou comprar uma terra bem grande e eu vou ter que ter um monte de máquina para poder fazer esse carro, vou ter que puxar muita eletricidade para esse lugar, vou ter que ensinar para muitas pessoas como fazer carros. E assim, tendo todas as coisas preparadas para poder fazer carros. Então, o método que esse mundo nos ensinou, primeiro tem que estar tudo preparado para eu começar a fazer. Então, a gente aprendeu esse tipo de vida. Então, antes de começar a fazer alguma coisa, você vê se está tudo preparado ou não. Mas porque Deus é o Criador dos céus e da terra, mesmo sem ter nada preparado, o Senhor Jesus, ele pode trabalhar. Então, quando Jesus Cristo vê e nós vemos, é completamente diferente. Jesus Cristo foi para a casa de Jairo. E a filha de Jairo tinha morrido. Ela morreu. Jesus Cristo falou, não morreu, mas está dormindo. E as pessoas começaram a rir da cara de Jesus. Nossa, a gente viu claramente que ela morreu. Ela parou de respirar. Ela já não está mais, o coração já não está mais batendo, ela já não está mais se mexendo. E o quê? Ela não morreu? Está dormindo? Ninguém entendeu. Mas porque Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra, quando Jesus Cristo falou, levanta, e ela levantou, nós não podemos entender. Lázaro morreu. E agora Jesus Cristo falou para Marta, teu irmão há de ressurgir. Ela não conseguia acreditar. E Jesus Cristo falou, tirai a pedra. E Marta falou, Senhor, já faz 4 dias que está morto, está fedendo. Pessoal, mesmo que esteja fedendo, como nós podemos ver um morto que está fedendo ressuscitar? É impossível para a gente. Mas Deus que nos criou, Ele vai deixar? Não, Ele vai ressuscitar. Então, nós queremos acreditar em Jesus Cristo dentro do nosso pensamento, dentro do nosso conceito. Então, quando Jesus Cristo fala, as coisas não fazem sentido. Como esse Lázaro que está fedendo vai ressuscitar? Então, todos pensaram dessa forma. Sim, a maioria das pessoas pensa dessa forma. Ele está fedendo, está morto, como vai ressuscitar? Pessoal, porque nós queremos acreditar em Jesus pelo que nós experimentamos, então não conseguimos acreditar. É a mesma coisa no perdão do pecado. Jesus Cristo tem vontade de perdoar nosso pecado. Vamos supor, eu recebi o perdão do pecado.
mas porque eu cometo pecado. Eu sempre penso que sou pecador. Sim, Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. É verdade que Ele morreu pelos meus pecados. Mas eu cometo pecado de novo. Então eu sou pecador. Então, com esse tipo de conceito, muitas pessoas querem viver a vida espiritual. Mas Jesus é diferente de nós. Quando nós vemos, mesmo morto, se Jesus Cristo falou que está vivo, então está vivo. Se a gente vê que está morto, mas se Jesus Cristo fala que vai sair vivo, então vai sair vivo. Então, o que Jesus Cristo fala não está certo quando combina com o meu conceito ou não. Independente de combinar com o meu conceito ou não, se a gente aceitar essa palavra, Ele trabalha. Então, porque a figueira, ela começa a dar fruto antes de dar folhas, então a figueira falou: ai, essas árvores insensatas. Então, se não der folhas quando dá frutos, então essas árvores vão morrer. Então, primeiro tem que ter folhas para depois dar fruto. Olha, essa árvore de caqui, ela dá folhas e depois dá frutos. Olha, essa macieira também. Primeiro ela tem que dar fruto. Mas como essa figueira é insensata, e se primeiro ela der fruto e depois não der folha, vai morrer. Eu não vou viver assim. Eu vou viver pensando, com os pés no chão. Porque eu primeiro preciso de folha. Primeiro eu vou fazer as folhas, para depois dar fruto. Então, primeiro essas outras árvores começam a dar folhas. Ou essa figueira. Essa figueira pensa: eu sou uma figueira, eu sou diferente de outras árvores. Eu sou a árvore da fé. Deus, Ele não quer primeiro que eu dê a folha e depois o fruto. Primeiro Ele mandou eu dar o fruto e depois da folha. Parece que eu não vou dar folha. Mas, se primeiro eu dar o fruto, depois Deus vai fazer todas as coisas para nascer folha. Então, a figueira, com esse coração, ela começa a dar o fruto. E quando começa a dar as folhas, o fruto começa a dar folhas depois. Então, por causa da fotossíntese, ela começa a fazer nascer um monte de folha e frutos. Eu nem sabia se ia nascer folha, mas eu comecei dando fruto. E se eu não der folha, eu vou morrer, seca essa árvore. Mas Deus mandou essas folhas. Olha, Deus, Ele está mandando muita folha para mim. E Deus está fazendo eu dar muitos frutos gostosos. É só eu ficar quieto que Deus está fazendo eu dar muitos frutos. Outras árvores, elas ficaram bastante tentadas por querer também dar muitos frutos. E essas árvores devem ter rido da figueira. Então, mesmo que eu nasça frutos tarde, mas porque eu tenho muitas folhas boas, eu vou poder dar bons frutos. Então, essa figueira estava se gabando da sua folha. Então, sem ter nenhum fruto, somente criou essa árvore bem bonita. Então, essas pessoas superficiais só têm interesse na sua casca. Tem muitas árvores que somente criam folhas bonitas. E essas árvores são a figueira sem fruto. Mas porque Jesus Cristo quer fruto, então essa árvore tinha que ter fruto. Jesus Cristo estava com fome. E Jesus Cristo, procurando pelo fruto, foi para diante da figueira. Mas essa figueira não pôde dar nenhum fruto pequeno sequer.
Imagina quão sofredor, angustiante deve ter sido. Jesus Cristo amaldiçoou essa árvore. Por que que ele amaldiçoou? Amaldiçoou porque não deu fruto. Mas se a gente pensar um pouco mais profundamente, então essa figueira é uma figueira que não vivia pela fé. Vendo que tudo estava preparado, ela queria acreditar. Quando nós começamos algum trabalho pela fé, nós podemos ver Deus ajudando em muitas partes. Nenhuma vez a gente começou o trabalho tendo todas as coisas preparadas. Quando a gente publicou o livro, quando a gente começou o seminário, quando a gente enviou missionários para o exterior, a gente não tinha nada. Mas porque é uma coisa que Deus se agrada, a gente começou o seminário. Porque Deus se agradou, a gente publicou livros. Porque Deus se agradou, a gente enviou missionários. Começamos a transmissão de TV, começamos a IYF, criamos o Coral Graças. Mas quando a gente via, era impossível. Mas a gente pode ver que Deus cumpriu todas as coisas. Essa vez, no Chicago, eles fizeram cantata de Natal. E nós nos encontramos com um pastor que havia ligado. Quando a gente falou com aquele pastor, né, da igreja de Chicago, ele falou que era impossível conseguir fazer a transmissão de TV, pagar pelo auditório. E também era impossível chamar todas as pessoas para preencher todos os assentos. Não tinha nada preparado para poder fazer aquela cantata. Mas sabendo que é algo que Deus se agrada, ele alugou o auditório e convidou as pessoas. E a gente pode ver Deus nos ajudando. Quando a gente tem tudo preparado e faz o trabalho, a gente pode ver que Deus não trabalha em nada. Então, nós temos que pregar o Evangelho, temos que fazer o seminário bíblico, temos que fazer concerto, nós temos que fazer a IYF. Enquanto nós fazemos esse tipo de trabalho, a gente viu Deus fazendo muitos trabalhos dentro de nós. A gente tinha que enviar um missionário para o Brasil e ele não sabia falar nada em português. E ele não tinha nada. E a gente preparou a passagem de avião e mandou os missionários, a família do missionário para o Brasil. Enviando esse missionário, eu falei: você vai no avião que vai para o Brasil? Então, a maioria das pessoas que entram nesse avião que vai para o Brasil, aqui da Coreia, conhecem brasileiros lá. Então, demora 30 horas para ir. Então, prega o Evangelho no avião. E vai surgir alguém que vai receber salvação. Então, você receba a condução dessa pessoa. Ele não conhecia ninguém no Brasil e não sabia falar uma palavra em português. E ele começou a pregar o Evangelho para os coreanos que moram no Brasil. E indo 30 horas, ele falou que já não aguentava mais pregar o Evangelho. E ele pôde ver como Deus o ajudou. Quando a gente enviou o missionário para Costa Rica, ele não sabia nem falar aquela língua e somente mandamos o missionário. E ele desceu do avião e a alfândega perguntou: o que é tudo isso? E ele não estava entendendo o que estava falando e só estava sorrindo. E como os homens da alfândega, né, a polícia mandou ele ficar parado ali, ele ficou. Ele não sabia falar nada em espanhol. E depois de 1 hora, esses policiais mandaram eles saírem. E eles foram. Mas eles não sabiam para onde ir.
E estava tudo escuro diante deles. E, de repente, um coreano veio correndo na frente dele. Oi! O senhor é o missionário Cho Song-ju? Sim, sou eu. Ah, eu recebi um telefonema hoje de manhã. Tem um coreano que eu conheço lá na Coreia, e que esse missionário vai lá para Costa Rica. Ele não sabe falar a língua, ele não sabe nada, ele está indo para lá. Você poderia ir para ajudá-lo em algumas coisas? E eu estava ali esperando. Desculpa, mas eu cheguei atrasado. E ele falou, eu estava ali na alfândega e eu fiquei quieto e me mandaram eu sair, né? E assim ele começou a pregar o evangelho. E ele se encontrou com um professor de espanhol lá na Costa Rica. E ele começou a aprender espanhol. E quando ele aprendeu algumas palavras, ele queria tanto pregar o evangelho. E ele se sentou com essas 3 pessoas e pregou o evangelho. Ele somente sabia algumas palavras. E ele não conseguia formar uma frase. E ele falou. E o missionário falou. E ele falou algumas coisas. E esse missionário perguntou, o que quer dizer essa palavra? Ah, deve ser isso. E ele falou, pode continuar. E aí, quando ele falava alguma coisa, o missionário falava, espera um pouquinho. O que quer dizer essa palavra? E aí, esses 3 estavam conversando, escutaram o que o pastor tinha para falar, e eles não estavam entendendo o que estavam falando, eles estavam entendendo a mímica que o missionário estava fazendo. E assim, teve pessoas que receberam perdão do pecado e nasceram de novo. Então, a maioria das pessoas falam muito bem espanhol, mas não sabem pregar o evangelho. Mas ele não sabia falar nada em espanhol. Mas ele começou a pregar o evangelho, ele começou a aprender aquele idioma e começou a surgir o trabalho do evangelho naquele país. E agora a gente pode ver que a graça de Deus permitiu a salvação na Costa Rica. Quanto mais a gente pensa, a gente não tem como não ficar grato diante de Deus. No começo, quando a gente pregou o evangelho, não tinha nem para quem pregar. Não tinha quem ajudasse a gente na missão. A gente não sabia como missionar, não tinha nem como falar aquele idioma, mas a gente queria muito pregar o evangelho. A gente não sabia falar, a gente não tinha dinheiro, não tinha ninguém que a gente conhecesse. Mas simplesmente a gente pegou o avião e entrou naquele país. E agora a Missão Boa Notícia mandou missionários para o mundo inteiro. Não é porque a gente tem muito dinheiro, tem muitas pessoas e tem muitas pessoas para enviar. Vamos enviar, nós temos que enviar missionários. E a gente escolhia simplesmente um pastor da Coreia e mandava. E eles choravam. E com muitas lágrimas eles iam embora. Eles não sabiam como trabalhar naquele país. Eles não sabiam como tirar o visto. E aí eu me encontrei com missionários daqueles países. E aí as pessoas de lá perguntavam, o que você faz? Eu sou missionário. Como você veio como missionário se você não sabe nem falar esse idioma? É só aprender. Nossa, que missão é essa? Todos falaram assim. Outras missões não fazem assim. Primeiro aprende o idioma, primeiro você tem todas as condições e depois, também com bastante dinheiro, são enviados. A gente somente com alguns pilas e uma passagem, a gente vai para aquele país. E depois, como você vai viver? Se você é servo de Deus, Deus sabe o que vai fazer. Ficava tudo muito vago. Mas eu fui conduzido por essa palavra. Dessa forma, a gente começou e pelo mundo inteiro a gente mandou missionários e estamos pregando o evangelho. Agora nos tornamos na missão Boa Notícia que prega o evangelho mais forte nesse mundo.
A gente tem muitas faltas. Mas por isso tem muitas oportunidades de Deus trabalhar. Mas pelo contrário, porque se a gente tiver todas as condições preparadas, tem menos oportunidade para Deus trabalhar. Agora também, quando a gente envia missionários, é difícil, né? É cansativo. Mas Deus, através deles, faz com que as pessoas recebam perdão do pecado e a gente não tem nem como expressar isso. É a mesma figueira. Eu vou dar fruto somente depois que tiver todas as condições perfeitas. Imagina, vou dar um monte de frutos e depois se não nasce folha e seca tudo. Que vergonha! Então, mesmo que tivesse muitas folhas, mas não tinha frutos. Mas as outras figueiras não foram assim. Se eu der fruto, o Senhor Deus vai me dar muitas folhas para eu poder manter esses frutos. Então, eles começaram a dar frutos pela fé. Todas as outras árvores frutíferas, elas dão primeiro folhas e depois fruto. Mas o incrível é que Deus faz com que todos esses frutos possam crescer. Mas a figueira, ela não tinha fruto. Imagina quão feliz Jesus Cristo não ficaria se tivesse frutos dessa árvore. Mas essa árvore perdeu essa oportunidade. É muito triste isso. Por isso, nós temos que fazer o trabalho de Deus pela fé. Nós temos que crer que Deus está conosco. E nós temos que acreditar que o Senhor está conosco. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau.